Amém. Amém, meu irmão. Obrigado, Deus abençoe. Abençoe também essa irmãzinha aí que está nos socorrendo aí, né? É assim mesmo. Mas é bom tremer, viu, meu irmão? Tremor das pernas significa... Eu entendo isso porque eu fui ordenado, eu me formei em 79, aí fui 80, fui para o campo missionário como licenciado, onde comecei a pregar desde 80, né? Fui licenciado para o estado de Rondônia e Acre. E como eu sempre tenho dito até hoje, quando eu vou começar a pregar, por mais que a palavra seja conhecida, mas eu ainda tremo. Eu começo tremendo. Por isso que eu começo assim, acanhadinho, depois eu vou me soltando. Mas é aquele temor, aquele medo, Senhor, misericórdia, não permita que eu fale nada contra. Todos nós estamos sujeitos, às vezes a gente acaba se empolgando, falando alguma coisa, mas nada de heresia, que o que mata a igreja é a heresia. Erro, alguma palavra dita fora do contexto, às vezes isso daí a gente corrige. Irmãos, Atos capítulo 17, nós vamos continuar falando o que nós começamos a falar no domingo passado, que é a outra lição aqui desse discurso do apóstolo Paulo. É o versículo 30, que nós lemos. E no domingo passado nós começamos a falar sobre a necessidade do verdadeiro arrependimento e nós vimos a importância do arrependimento, a importância dessa pregação para a vida e continuidade da igreja. Então, versículo 30 é quando Paulo diz: ora, não levou Deus em conta. Atos 17, 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Paulo dá esse fechamento aqui da importância do arrependimento. E nós estivemos vendo que Deus, até aquele momento, Deus não contaria o estado de ignorância daquele povo com relação a Deus, porque eles adoravam a muitos deuses, tinham vários altares para diferentes tipos de deuses, inclusive um para o Deus desconhecido, que Paulo aproveitou, o gancho, e apresenta a eles o Deus verdadeiro, e nós já vimos isso. E nós vemos que, falando da necessidade, da importância do arrependimento, da importância do arrependimento, nós vimos que a primeira pregação que é narrada nos evangelhos, Mateus, é quando João Batista aparece, aparece falando sobre o arrependimento. Foi a primeira pregação que aparece nos evangelhos. E nós vimos então, a importância dessa mensagem, dessa pregação, a importância dessa pregação. E nós vimos que ela é tão importante, a mensagem, a pregação do arrependimento é tão importante, irmãos, que do verdadeiro arrependimento é tão importante, que assim como João Batista, aí quando João Batista é preso, Jesus, logo em seguida, Jesus já começa também pregando sobre o arrependimento. Mateus capítulo 3 diz que João Batista, ele apareceu naqueles dias, versículo 1 do capítulo 3 diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E lá no capítulo 4, aí já fala da prisão de João Batista. Não somente a pregação do arrependimento, mas o confronto que ele teve com o rei, Ele não concordava com o estilo de vida do rei, porque ele estava tendo caso com a sua cunhada, e ele confronta o rei com isso, como profeta. Lá no versículo 12 do capítulo 4 de Mateus, diz que, ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galiléia,
E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, versículo 17, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer. Qual foi a pregação de Jesus Cristo? A mesma de João Batista. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mesma pregação. João Batista aparece na história da vida, na vida do povo. Ele surge pregando sobre a necessidade do arrependimento. Aí quando ele é preso, aí Jesus dá continuidade à mesma pregação. Por que será, irmãos? Por que será? Porque sem arrependimento, não existe transformação de vida. Sem arrependimento não existe mudança. Irmãos, a igreja, infelizmente, a igreja de Cristo, no decorrer da história, ela sempre teve cheia de pessoas religiosas, muitos religiosos. E isso aumentou quando Constantino resolve estatizar a igreja. Então veio todo tipo de gente para a igreja, porque era estatal. E ali nós sabemos para onde que a igreja foi. É claro que lugar de pecador é na igreja. A igreja não é lugar de santo, não, irmãos. A igreja é lugar de pecador. É lugar de gente que não presta, é lugar que precisa de pessoas, de pessoas que precisam de Jesus, precisam de mudar de vida, né? Mas no momento em que Constantino ele estatiza a igreja, aí veio todo tipo de gente, todo tipo de gente era aceito. Se quiserem ver o que a igreja se tornou, tem uma série, Pilares da Terra. Aí vocês vejam ali o que era a igreja, o que a igreja virou. Aquela igreja que começou lá em Atos, o que ela virou no momento que ela começou a aceitar todo tipo de gente sem transformação de vida. E esse problema continua. Irmãos, os maiores problemas que surgem na igreja não é de pessoas convertidas, são de pessoas apenas religiosas. Ah, mas o convertido não tem problema? Claro que tem muitos problemas. E quanto mais convertido, quanto mais problemas surgem. Porque Jesus não enganou ninguém. Jesus disse: no mundo vocês vão passar por aflição. Mas vocês têm um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então são pessoas que não procuram soluções em Deus, irmãos. O religioso, ele não procura solução em Deus. Ele procura solução segundo a sua cabeça. Segundo as amigas ou os amigos. Ele foge do confronto com pessoas de Deus. Infelizmente. E a igreja tem sido ferida por causa disso. Pessoas que não procuram a solução em Deus. Pessoas que agem de acordo com a sua cabeça, com a sua filosofia de vida. Ah, mas então eu não posso procurar conselho? Pode. Na multidão de conselheiros há sabedoria, isso é bíblico. Mas se eu sou cristão, irmãos, eu não vou procurar conselho com as amigas ímpia, incrédula, que tem um outro estilo de vida, que vive um estilo de vida diferente. Por mais correta que ela seja, eu não vou procurar conselho com os amigos se ele não tem o temor do Senhor. Eu vou procurar me aconselhar, me orientar com pessoas mais maduras, que possam me dar uma orientação de acordo com aquilo que ela queira, de acordo com as Escrituras. Infelizmente é isso daí. Então, quando Constantino estatiza a igreja, aí
a igreja começa a virar. Aí Deus levanta, Deus não aceita, porque Deus não escolheu um povo, irmãos, para viver uma vida de faz de conta, apenas religiosa. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, por isso a importância da pregação do arrependimento. Essa é uma pregação que a igreja não pode deixar de pregar. Arrependimento. Porque há muitas pessoas dentro da igreja que precisam passar por arrependimento, precisam nascer de novo, precisam deixar de ser apenas religiosas, elas precisam viver uma vida mudada, e a vida mudada é somente através da pregação do arrependimento. Quem muda a vida é Jesus. Por isso que Paulo, quando ele chega em Atenas, ele vê a idolatria daquele povo, o seu coração se revolta, o seu espírito se revolta. E ele sente a necessidade de apresentar o verdadeiro Deus ali, porque era esse Deus que iria mudar. Por isso que o tema que nós estamos falando já há alguns domingos é mudança de vida, baseados no discurso de Paulo ali em Atenas. Irmãos, porque se não for Deus, se não for o arrependimento, não existe transformação, mudança de vida. Quando Nicodemos vai ter com Jesus à noite, ele vai, ó Senhor, sabemos que Tu és mestre vindo de Deus, e tudo que o Senhor faz é de Deus, é de Deus. Ele sabia teologicamente tudo a respeito de Jesus, e ensinava o povo. Mas ele ainda não era o quê? Nascido de novo. Ele era mestre em Israel. E Jesus fala, e quando Jesus fala sobre o novo nascimento, Nicodemos não entendeu nada. Ah, Senhor, mas como que eu, já sendo velho, eu vou poder voltar para o ventre da minha mãe e ter que nascer de novo? Não sei se naquela época não tinha cesárea, né? Ou era ou não era, ou era, né? Era o único jeito. E Jesus fala, Nicodemos, você é mestre, você está ensinando o povo, você não entende. É necessário nascer da água e do Espírito, né? É necessário nascer de novo. Porque se não houver esse nascimento, e você está ensinando o povo aí, você não sabe disso, você não entende, você não compreende essas coisas, é preciso nascer de novo. Nicodemos era apenas um mestre no judaísmo entre o povo, mas era apenas um religioso, ele não tinha nascido de novo. Ele não tinha nascido de novo. Irmãos, nós estamos no mês da reforma. O mês de outubro é o mês da reforma. No próximo sábado, dia 31, nós estaremos comemorando, né? O culto de hoje, inclusive, é em comemoração e gratidão a Deus pela reforma. Nós estamos no mês da reforma, né? E no próximo sábado a reforma estará completando 503 anos de vida. A igreja não tem, aquilo que nós lemos lá no Salmo 78, a importância de nós mantermos viva a lembrança dos acontecimentos da história. A igreja não tem esquecido essa data, né? E nem o que aconteceu nessa data. Mas a igreja enfatiza muito o que aconteceu. E é verdade, aconteceu, houve mudança, transformação, né? As mudanças de vida no contexto histórico, na vida social da época, de famílias, na política, na educação, tudo isso a reforma fez na vida da sociedade da época. A igreja colheu frutos disso, colhe ainda, né? A reforma aconteceu e ela influenciou, irmãos, ela trouxe mudança em todos os ambientes, em todo o meio, em todo o contexto histórico da sociedade da época, e traz ainda. Até hoje nós temos reflexos dessa reforma. Mas uma coisa que eu tenho notado, irmãos, essa semana eu estava conversando com um colega em São Paulo, ontem. Nós estamos conversando justamente a respeito disso, e ele me falou, Ademir, não basta apenas a igreja atual comemorar, elogiar o que os homens do passado fizeram, né? A igreja atual, ela também precisa exercer as influências e influenciar o contexto histórico onde ela vive, e não está influenciando, irmãos. Por que nós vivemos num país onde o roubo, a sem-vergonhice, a corrupção, né? Homens que estão lá no poder não têm vergonha de enfiar o dinheiro, vocês sabem aonde, né? Para esconder. Nós estamos vendo aí um agora. Eu vou até falar baixo. Em um dos
candidatos nossos a prefeito. A Globo, eu não assisto o Globo, mas por curiosidade eu botei. Ele faz um depoimento a favor desse homem, dizendo o que é isso? É uma vergonha, irmãos. A pessoa, o caráter, perderam a vergonha. Sabe, esconder. Aí o dinheiro é sujo mesmo, né? Mas a igreja não está influenciando, irmãos. A igreja de Cristo, a nível. Fala-se muito em avivamento, mas o que é o avivamento que tem sido feito? É os encontrão, os pular, gritar, rolar no chão. Isso não é avivamento. Avivamento é mudança, é arrependimento, é confissão de pecados, é reconhecimento de pecado. Transformação de vida, isso é avivamento. Porque onde aconteceu o avivamento, mudanças aconteceram. E a igreja no Brasil, infelizmente. Como a Miriam orou, a igreja precisa de uma reforma. A igreja precisa de uma reforma porque ela está perdendo o rumo. Por mais zelosa que ela seja da doutrina, mas parece que está sem rumo. Parece que ela não tem um rumo, né? Então, como esse colega disse, não basta apenas a igreja atual comemorar e elogiar o que os homens fizeram. A igreja precisa exercer influência também, influenciar, trazer mudanças, transformação. E poucas têm feito isso, infelizmente. Eu estava lendo um livro do Justo L. Gonzalez, e nesse livro ele põe um pensamento, ele fala sobre a reforma, ele diz que se a reforma do século XVI nos ensinou algo, foi a necessidade de retomar constantemente as fontes da nossa fé. Ele fala da necessidade. O que a reforma ensinou? A necessidade da igreja retomar constantemente, não é viver de lembranças do passado, é constantemente, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, né? Retomar as fontes da nossa fé. Irmãos, qual é a fonte da nossa fé? Quando foi que a fé começou a habitar nos nossos corações? No dia em que nós ouvimos uma mensagem que nós éramos pecadores e que nós necessitávamos do quê? De arrependimento e confissão de pecados. E essa pregação tem sido esquecida, irmão. A igreja prega sobre diferentes temas. E o tema de março para cá tem sido, qual os temas que tem sido que a igreja tem pregado? Eu tenho ouvido muitos vídeos. Teve um dia que eu recebi tanto vídeo, irmão, tanto áudio de pregação, eu tive a curiosidade de somar os minutos. 15 horas e 50 minutos. Imagina se eu tivesse parado para ouvir 15 horas e 50 minutos de áudio, de vídeo de pregação que me enviaram no meu WhatsApp. Eu não tinha tido tempo para estudar a Bíblia, para pesquisar, para preparar a mensagem, para orar, ter o meu tempo com Deus. É uma enxurrada. Irmãos, pessoas que nunca mandaram uma mensagem para você: ô, meu irmão, como é que você está? Agora todo dia manda uma pregação. Pelo amor de Deus, o que é isso? Nunca perguntar para você como é que você está, meu irmão, como que está você, tua família, está tudo bem? Mas aí encontra o WhatsApp dele para mandar os áudios, as mensagens, as pregações dele. Faça um favor. A igreja está perdendo, irmãos. A fonte da nossa fé, segundo, né, de acordo com esse pensamento do Justo L. Gonzalez aqui, a fonte da nossa fé é o Evangelho. A fonte da nossa fé, as boas novas da salvação, que é Jesus Cristo, é o arrependimento, a mensagem do novo nascimento. Esse é o Evangelho, o nascimento virginal, morte, ressurreição, assunção e a segunda vinda. Esse é o verdadeiro Evangelho que tem que ser pregado, irmãos. A igreja está esquecendo, ela está desviando, ela está pregando sobre muitas coisas, mas o Evangelho que salva ela não tem pregado. A igreja tem perdido o foco, né? Por isso que a primeira pregação que nós encontramos no Novo Testamento é a do arrependimento, né? Jesus deu continuidade à mensagem de João Batista. Quando ele fica sabendo que João Batista é preso,
está calado lá na prisão, vai ser difícil. Que a maneira como ele foi preso, ele foi isolado, não tinha ninguém junto com ele, foi acorrentado. E depois perdeu a cabeça. Mas ele veio preparar o caminho. Ele veio preparar o caminho desse que deu continuidade. E Jesus, então, ele dá continuidade. Interessante que os discípulos vendo Jesus dando continuidade a essa pregação, irmãos, os discípulos entenderam a importância da pregação sobre o arrependimento. E o livro de Marcos, no seu evangelho, lá no capítulo 6, né, ele narra isso, que assim como João Batista, assim como Jesus Cristo, os discípulos também deram continuidade, sentiram essa necessidade, a importância dessa mensagem, né? Chamou Jesus os 12, versículo 7, Marcos capítulo 6, versículo 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias, não usassem 2 túnicas, e recomendou-lhes, quando entrares em alguma casa, permanecer até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem os ouvirem, ao sair dali, sacudir o pó dos pés em testemunho contra eles. Versículo 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que fizessem o quê? Versículo 12, aí diz o quê? O povo fizesse o quê? Marcos 6,12, irmãos. Estão com a Bíblia aberta aí? Para acompanhar. Então, a pregação dos discípulos era qual? Que o povo fizesse o quê? Só vou continuar depois que vocês me responderem. Está igual eu. Está perdoado. Que se arrependesse. Irmãos, essa é a mensagem, essa é a palavra que a igreja precisa restaurar. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam, aí vinha outras coisas, né? Expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Mas a pregação principal era a pregação do arrependimento, porque sem arrependimento não existe mudança de vida, irmãos. Sem arrependimento não existe mudança de vida. Eu posso pregar, a igreja pode pregar sobre um monte de temas, mas se ela não está pregando sobre o arrependimento, poucos frutos, vai acontecer muito pouca mudança. Talvez ela se torne uma igreja muito cheia de conhecimento, de cultura, mas de poucas pessoas arrependidas, com vidas transformadas, né? E após a descida do Espírito Santo, nós vemos que quando passa ali, nós entramos em Atos, no início da igreja, ali de Atos, após a descida e batismo com o Espírito Santo, a pregação de Pedro no início enfatiza sobre o quê? Quando ele começa a falar ali, a confrontar o povo, né? O povo vai sendo tocado ali, ele estava falando na autoridade do Espírito Santo, aquele poder que Jesus havia prometido, né? Antes de ser assunto, já tinha acontecido, né? Eles estavam revestidos do poder do Espírito, e ele com autoridade, então lá no capítulo 2 de Atos. E o povo começou, né? Ele começa a falar, o povo começou a se compungir, a ser tocado no seu coração. Lá no versículo 37, né, nos diz que ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes, Atos 2:37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que nós podemos fazer, o que nós precisamos fazer para que a nossa vida mude e seja transformada? Qual que é a resposta de Pedro? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E Pedro ainda relembra aqui a profecia ainda fala da profecia de Joel, né? Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para que quanto o Senhor nosso Deus chamar.
Irmãos, é a pregação, é a mensagem que tem que ser restaurada. A mensagem do arrependimento. João Batista, Jesus Cristo, os discípulos de Pedro aqui no início da igreja. Então, essa igreja aqui, né, mais junto com aqueles que estavam lá no cenáculo orando, 120 pessoas, todos os apóstolos e as mulheres e os demais irmãos ali, essa igreja aqui, houve aqui quase 3.000 conversões, ela já surgiu com um povo que passou por que processo? Pelo processo do arrependimento, por isso que ela fez o santo estrago que ela fez na época. Por isso que quando eles foram perseguidos, eles saíam por onde eles iam pregando o evangelho. Porque o religioso não sente necessidade de pregar para ninguém, irmãos. Ele está tranquilo com a religiosidade dele. Ele não está preocupado se o vizinho, seu conhecido, seu parente dele está indo para o inferno. Ele ouve uma mensagem que ele não perde a salvação. E o arrependido não perde mesmo. Aquele que Jesus chama, nenhum ele perde. Mas por que aquele que, irmãos, que passou, que tem certeza que passou pelo verdadeiro arrependimento, é nascido de novo, ele se preocupa, ele semeia, ele vai semeando, porque quem frutifica é o Senhor. Por que a maioria não abre a boca, não prega? Por que será? Não estou julgando ninguém, mas é para nós nos confrontarmos. Eu falo isso porque teve um momento da minha vida que eu me confrontei, eu falei, Senhor, alguma coisa está errada. Eu conheço, sou formado, tenho um bacharelado em teologia, prego as coisas, né? Deus, o Senhor honra o seu nome, porque Deus honra o nome dele, não o nome do pecador. Mas na minha vida tem alguma coisa que não bate com tudo isso que eu estou pregando aqui. E foi aí que eu fui alcançado, irmãos. Foi que realmente eu nasci de novo. Então a palavra se tornou diferente para mim. Sabe, a pregação, a necessidade, a minha vida. Né? Que aí fui ver quanto que eu era sujo, quanta coisa que precisava ser transformada na minha vida. Sabe, na vida da minha família. Eu já tinha 10 anos de ministério, irmãos. Eu reconheci, eu senti que eu era apenas um religioso. Eu tinha crescido numa igreja, sido batizado na infância. Mas eu ainda não tinha, eu tinha teologia, mas eu não tinha Jesus. Eu precisava nascer de novo. Foi um período difícil da minha vida, mas foi o período em que eu fui resgatado. Sabe? Foi o período que Deus trabalhou no meu coração, na minha vida, transformou a minha vida e o meu ministério. A pregação, irmão, do arrependimento. Né? Os discípulos entenderam. Né? No início da igreja, né? E depois nós vemos a igreja neotestamentária dando continuidade, pregando e evangelizando a respeito do reino de Deus, que o arrependimento vem com a mensagem junto do reino de Deus. E o reino de Deus foi implantado na vida de uma pessoa através do arrependimento, da mudança de vida, né? A igreja do Novo Testamento entendeu, deu continuidade, pregou, evangelizou a respeito do reino de Deus, que acontece na vida do homem que se arrepende, tem os seus pecados perdoados, remidos, a sua vida é mudada, transformada, quando ele se torna uma nova criatura, não quando ele se torna um religioso. E eu quero concluir, irmãos, fazendo uma aplicação. Sem arrependimento não há mudança de vida. Sem mudança de vida não há transformação do contexto social. A reforma fez isso, porque eram homens mudados, transformados, arrependidos, que reconheceram o seu estado de miséria e pecado e viram que, né, Deus levanta esses homens para mudar a situação da época. A reforma que a igreja, né, eu quero concluir com esse pensamento, a reforma que a igreja atual precisa é a volta aos princípios. O verdadeiro evangelho, o evangelho do arrependimento. Que Deus tenha misericórdia de nós, de cada um de nós como igreja. Que nós sintamos essa necessidade,
Que Deus nos abençoe e nos inquiete, que o Espírito Santo de Deus, se for preciso tirar o nosso sono, Ele tira o nosso sono. Mas que Ele nos desperte, irmãos, para essa necessidade da importância dessa mensagem, dessa pregação. A igreja precisa ser reformada, voltar aos princípios, à pregação do verdadeiro evangelho. Não ficar viajando por vários temas, isso tudo é importante. Eu não estou dizendo que a igreja não deve falar sobre outros temas, deve sim, mas a pregação principal do evangelho, do novo nascimento, do arrependimento, que é o evangelho que salva, irmãos. É o evangelho que salva. Por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se a igreja não for reformada novamente e voltar a pregar o evangelho que salva, irmãos, ela vai definhar a cada ano que passa, a igreja de Cristo, no século 21. E ela não vai exercer influência nenhuma no contexto social onde ela estiver inserida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos inquiete, que Deus nos desperte, que Deus nos perdoe, porque muitas vezes nós temos deixado de lado, esquecido, nós temos vivido uma vida acomodada, girando em torno de nós mesmos, Mas que o Espírito Santo de Deus ele nos desperte para essa realidade. Que essa palavra ela queime em nossos corações, e nós sejamos despertados pelo poder de Deus. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos cantar o hino 155, é o hino da reforma.